Vamos começar? Não pode não. Come depois, porque senão dá um sono, né? Mas eu geralmente falo alto, não vou deixar vocês dormirem. Então vamos falar sobre saúde física. Como a Alessandra disse ontem, eu sou médica, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço. Conhecem? Porque tem muita gente que não conhece essa especialidade, né? Eu cuido de cabeça e pescoço. Eu cuido de tireoide, câncer de língua, câncer de garganta, câncer de rosto, câncer de vários lugares, né? E eu fiz homeopatia, eu entendo sobre homeopatia, estudei antroposofia, né? Meu irmão foi acupunturista, atualmente ele atua mais em ortopedia. Então eu fiz uma trajetória até chegar aqui que eu vou apresentar para vocês, né? É toda uma busca que eu fiz, né? Eu desde criança, eu tenho uma sensação realmente de ser acompanhada pelos meus amparadores espirituais. Eu acho que muitas pessoas também devem ter essa sensação de ser orientada, de ser guiada, de ser acompanhada, né? De ser protegida, né? Então, momentos de perigo, que eu sempre senti realmente a presença de sempre estar sendo orientada pelos amparadores. Isso é uma sensação muito, muito boa, né? O sonho do meu pai era de que eu fosse médica, que eu fizesse medicina. Eu era criança e meu pai comprou um microscópio, estetoscópio, tudo isso para mim. E o sonho do meu pai se transformou no meu sonho. E aí eu realmente queria muito entrar na faculdade de medicina. Naquela época, a faculdade de medicina da USP, que é a Universidade de São Paulo, era uma das mais conceituadas e eu queria entrar lá. Eu tive de me esforçar muito. E aos 16 anos eu consegui entrar nessa faculdade, né? Quando eu fiz a prova do vestibular, às 5 horas da manhã, eu cheguei, quando saiu o resultado, às 5 horas da manhã eu cheguei na frente da banca de jornal e eu estava esperando sair, abrir o jornaleiro, ele recebeu o jornal, porque naquela época não era pela internet, né, que a gente via, então era no jornal que a gente via. Então eu cheguei, isso foi em 1986. E aí eu abri o jornal e eu tinha certeza de que meu nome estava lá e de que eu realmente ia conseguir. Isso me deu uma certeza muito grande no início da minha vida, de que a gente é capaz de tudo, se a gente tiver força, vontade, continuidade. Eu não sei se foi a Demétrios, a Vivi e o Alessandro que falaram ontem sobre as nossas vontades, os objetivos, metas, desejos. Não é assim, eu quero tal coisa, e esperar que os nossos amparadores espirituais, né, que o mundo espiritual dê alguma coisa pra gente. Mas a gente precisa realmente desejar muito alguma coisa e trabalhar para isso. E aí todo mundo espiritual vai estar com a gente para a gente poder caminhar esse percurso. Então isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Então eu entrei na faculdade aos 16 anos e nesse momento eu entendi que tudo era possível, né? Então essa é a história. E também os amparadores espirituais não nos orientam, nos protegem porque a gente é bonitinho, porque a gente é fofo, né? Coitado, deixa eu ajudar. Não, mas é porque a gente tem uma capacidade muito grande de transformar, né, tudo que está à nossa volta, mudar a nós mesmos, né, nos melhorar, de sermos ferramentas para levar alegria, felicidade, um mundo melhor, que a gente estava falando ontem, né? Pode estar um mundo, realmente um mundo terrível, mas aquilo que eu falei sobre Gandhi, Martin Luther King, uma única pessoa que foi capaz de superar as suas dificuldades, né? E realmente se transformar no exemplo, que mudança que eles conseguiram fazer, uma única pessoa. E aqui nós somos muitos. Mesmo que nesta vida talvez a gente não chegue, né, a toda a desenvoltura que o Gandhi chegou, mas a gente está nessa direção e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Ter conhecimento para a gente rumar nessa direção, de a gente conseguir ter todas essas capacidades de ativar todas as frequências dos chakras. É entender esse mundo de uma forma mais ampla, não dentro da nossa pequenez, né? Dos nossos melindres, das nossas dificuldades.
Tá dando para entender? Não, meu português? Se eu falar uma palavra que é palavrão para vocês, ou alguma coisa engraçada, me fala, porque às vezes tem essa diferença, né? Posso falar uma palavra muito feia ou alguma coisa assim. Vamos lá. Então, agora eu contei um pouquinho sobre a minha vida para a gente chegar. Como é que eu cheguei a tudo que eu vou mostrar para vocês hoje? Né? Enquanto a gente está na nossa vida tranquila, caminhando, andando, né, fazendo tudo que a gente quer, a gente nem sequer pensa que algum dia a gente pode adoecer, que a gente pode perder tudo, né? A gente pode perder nosso trabalho, nossa casa, né, nossa família, tudo que nos é muito importante, né? Só que assim, no momento que a gente está tranquilo, estável, equilibrado, a gente não pensa nisso. Mas e aí na hora que vem uma doença? Então, como os meus pacientes que eu cuido de câncer, quando vem a notícia de câncer, qual que é a nossa reação? Aí agora, né? Aí tem um livro muito legal, que é da Elizabeth Kubler-Ross, que é psiquiatra, que é um livro que fala sobre a morte e o morrer. E ela fala das fases que as pessoas passam quando eles recebem uma notícia como câncer, por exemplo. Tem momentos de negação, de barganha com Deus, de aceitação, né? Ou de utilizar a doença para receber, atenção, carinho, coisa que sem a doença não estaria recebendo, né? Então, a gente tem várias fases que a gente pode passar quando a gente recebe uma notícia tão difícil como a do câncer. Aqui teve 4 slides que quando eu transportei do meu computador para cá, ele não abriu. Então eu vou falar para vocês que eram slides sobre o câncer. O que é o câncer? Você sabe que o nosso corpo, as nossas células, elas estão se renovando e produzindo novas células a todo momento. Então a nossa pele, por exemplo, ela reproduz, ela replica muito rápido. Visto que a gente vai perdendo, né, camadas, saem as casquinhas da pele e a célula vai se formando por debaixo dessa camada externa que vai morrendo, né? Então, o nosso corpo está a todo momento produzindo novas células. E para isso a gente tem muitas ferramentas genéticas para fazer isso. Então, genes que cuidam de proliferação celular, então as nossas células precisam continuamente se renovar, crescer, multiplicar. Tem uma outra parte que faz com que esse crescimento não seja desordenado. Então a gente chama de genes supressores de tumor. Então, ao mesmo tempo que tem genes que cuidam da proliferação, tem genes que regulam. Porque se começar a proliferar de uma forma desordenada, isso vira tumor, né? Por que aqui não tem nenhum problema? Porque tem todo um mecanismo que faz com que a célula saiba que ela tem que reproduzir de uma tal forma, parecer as células da pele, né? Então tem todo um sistema de regulação. A gente, todos os dias, nós produzimos células tumorais e células defeituosas. Todos os dias, milhares de células defeituosas. E por que a gente não tem câncer? Porque a gente tem todo um sistema de defesa e identificação dentro do nosso organismo. A todo momento está sendo produzido células defeituosas que podem virar câncer, mas neste momento existem outras células, que é células da nossa imunidade, que estão checando no nosso organismo quais as células que estão defeituosas para destruir, que a gente chama de apoptose, né? E ao mesmo tempo, existem genes que recuperam os nossos genes e as nossas células que estão defeituosas. Então a gente tem todo um processo de proliferação, né, paradas de proliferação, reparos do DNA. Então a gente tem um organismo super bom, né? Como o Moisés diz, essa é uma ferramenta altamente tecnológica que a nossa consciência utiliza para a gente poder experienciar a nossa estada aqui na Terra, né? Então, e agora, se a gente tem todo esse sistema, o que acontece? Por que é que a gente desenvolve o câncer? Vamos ver isso. Aqui, eu não sei se alguém já leu esse livro, Medicina da Alma, do Norman Shelley. Não? É um livro muito bom, tem vários títulos com o mesmo livro, com o mesmo nome, que é Medicina da Alma, então cuidado que tem que ver pelo autor, tá?
esse é um experimento muito legal, em que a força do nosso pensamento consegue alterar a conformação do nosso DNA. Você sabe, todo mundo conhece o DNA, que ele é espiralado, né? Ele forma essa dupla hélice, né? Eles pegaram DNA das células da placenta, né? De uma placenta, eles colocaram num tubo de ensaio e tal, e através de espectrofotometria, essas coisas, eles começaram a ver se nós conseguimos, através da força do pensamento, mudar a conformação do DNA. E aí eles começaram a ver que sim, porque eles viam a torção, você vê que a DNA é torcido. Quando ele fica muito torcido, ele acaba formando aqueles cromossomas, né? Que aqui eu não consigo mostrar porque está no outro slide. Ele fica bem espiralado, então ele conseguia ver se as pessoas, né, do experimento conseguiam desespirar lá ou torcer o DNA. Não é interessante? Só que aí o que eles notaram? Que não é todo mundo que consegue fazer por vontade própria essa alteração da conformação do DNA. Quem que conseguia? Então, nessa medicina da alma, esse médico, ele trabalhava com trabalhos assim, de respiração, de entrar num momento de tranquilidade, como a gente fez ontem. Eu penso que assim, vocês devem ter sentido uma diferença quando a gente começa a entrar, a se centrar, a se equilibrar, né? Diminui o nosso ritmo respiratório, nosso ritmo cardíaco, tal. E essas pessoas que conseguiam se concentrar e entrar numa linearidade energética, eles conseguiam alterar. Então, isso é importante, eu estou mostrando aqui agora, de como algumas coisas que aparentemente não têm relação podem estar relacionadas e como isso vai afetar na imposição de mãos depois, né? E é muito legal, então algumas pessoas que iam lá só pensavam em alterar a conformação não conseguiam, mas aquelas pessoas que iam, se concentravam, né? Falaram, nossa, eu vou alterar a conformação, eles baixavam a frequência cardíaca, entravam num estado de equilíbrio, eles conseguiam. É muito legal, não é? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar no meio do caminho, tá? Esse é um outro experimento também do mesmo grupo, que eles fizeram assim, durante 5 minutos a gente teria de rememorar, né, as pessoas que estavam sendo experimentadas, deveriam rememorar um momento de muita, como é que é? Raiva, né, momentos ruins, tal, durante 5 minutos. E durante 5 minutos eles precisavam lembrar de um momento bom, tranquilo, gostoso, feliz, né? Um momento que trouxe muita alegria. O que eles notaram? Que nos 5 minutos, aquelas pessoas que fizeram o experimento e durante 5 minutos trouxeram toda aquela energia da raiva, né? Com aquela rememoração da raiva, o nível de IgA secretora, que a gente tem um anticorpo na nossa saliva, que chama IgA secretora, esses níveis baixavam, né? Porque é muito fácil de medir isso. E não só baixavam naquele momento, mas baixavam continuamente durante o dia. Ficavam durante um bom tempo. E é muito legal isso, porque aquilo que a gente está trazendo de conhecimento desde ontem aqui, se torna dentro do mundo científico algo palpável, né? Que realmente a gente consegue fazer essa correlação. E é muito legal que eu penso que os experimentos devem correr por essa linha, né? Só que a gente precisa ter profissionais que se interessem de pesquisar essa área, né? Ainda a medicina convencional no Brasil, eu não sei em outros países, mas no Brasil ainda é muito convencional, ele não lida com essas coisas, apesar de a gente ter muita informação a respeito de correlação emoção e doença. Né? Mas eu estou trazendo algumas coisas para a gente começar a ver que realmente tem pessoas estudando isso. Isso é muito legal.